As Sagradas Escrituras relatadas na Bíblia Sagrada menciona inúmeros fatos que aconteceram há muito tempo atrás. Acontecimentos que nos fazem refletir mais sobre Deus e o seu papel diante a humanidade. E nela existe uma intrigante história de fé, diante de uma grande afronta do inimigo. Na Bíblia existe um relato surpreendente de uma incrível história que aconteceu há mais de 700 anos antes de Cristo. A história conta que havia um rei sobre Israel por nome de Ezequias. Este era muito fiel e temente a Deus. Ezequias foi considerado um dos reis mais notáveis do reino de Judá, reinando por um período de 29 anos. E sua história é muito conhecida na Bíblia, não apenas por conta de seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor, após uma grave doença. A história conta que Ezequias assumiu o trono que havia sido ocupado por seu pai, o rei Acaz. E assim que assumiu o trono, Ezequias tratou de efetuar uma correção dentro do reino de Judá. Judá havia tido uma certa aliança com a nação assíria, e a vida religiosa da nação de Israel havia se contaminado com práticas pagãs que afrontava a vontade de Deus. Com isto, Ezequias lutou grandemente para acabar com a idolatria de Israel, reabrindo e purificando o templo de Jerusalém, restabelecendo assim a verdadeira adoração ao Senhor. Ezequias foi responsável por efetuar uma grande obra de engenharia para garantir o abastecimento de água na cidade, criando assim o famoso tanque de Siloé, que muitos anos mais tarde viria a ser conhecido por muitos cristãos. Local este onde é descrito a cura de um cego de nascença, por intermédio de Jesus Cristo. A história conta que mesmo Ezequias sendo um servo fiel ao Senhor, restabelecendo o culto ao verdadeiro Deus, este enfrentou dificuldades. Conta a história que os assírios haviam invadido Judá ao comando do rei Senaqueribe, e com isto um cerco sobre toda a nação israelita foi efetuado. Os assírios eram um dos povos mais temidos do Oriente Médio. Eram guerreiros famosos pela crueldade com que tratavam os seus inimigos, e por onde passava o rastro de destruição os seguia pelo caminho. Estes eram compostos de um grande exército fortificado de numerosos soldados. E com isto muitas nações, cidades e fortalezas já haviam sucumbido aos seus pés, devido ao poder bélico desta nação, que por onde passava deixava uma marca de sangue e destruição. Eram sedentos pela dominação e poder. Com isto, o rei Senaqueribe já havia conquistado Laquis, a segunda cidade mais importante da Palestina. Conta a história que o rei Senaqueribe ia à frente de seu exército, saqueando diversas nações para que assim pudesse manter a grandiosidade e o luxo de sua capital por nome de Nínive. A história conta que Israel estava caindo aos pés desta nação cruel e pagã, e cerca de 46 cidades de Judá já haviam sido tomadas pelos assírios. E logo, o próximo passo era a conquista e destruição de Jerusalém. Conta a história que o rei Senaqueribe enviou embaixadores para Jerusalém com a seguinte mensagem: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém?
Seu rei Ezequias, quando diz que o seu Deus os livrará das mãos do rei da Assíria, está enganando-os, para que assim morram de fome e de sede. Ora, não foi o próprio Ezequias que estabeleceu que vocês deveriam se prostrar, queimando incenso e adorando um só Deus? Rendam-se, não sejam tolos. O seu Deus não poderá livrar vocês das mãos do rei da Assíria. Com isto, os embaixadores afrontaram ainda mais o Deus de Israel e o seu servo Ezequias, dizendo: o rei Senaqueribe também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e o desafia, dizendo: assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Com isto, os soldados assírios que traziam a mensagem insultaram ainda mais o povo de Jerusalém, que estavam em cima da muralha, e falavam em alta voz no idioma judaico, com o intuito de ainda mais atemorizá-los, a fim de que tomassem a cidade. E comparando o Deus de Israel com outros deuses fictícios de barro, criados pela mão humana, assim partiram. É fato que Israel estava por um triz de ser conquistada e destruída pelos seus inimigos, porquanto o poder bélico dos assírios era muito mais forte que a nação do Senhor. A história conta que o rei Ezequias, ao saber de toda a afronta de seus inimigos, este veste-se de saco e se humilha perante o Deus de Israel. Ezequias então expõe sua fragilidade diante do Deus Todo-Poderoso. Com isto, Ezequias então envia mensageiros ao profeta Isaías, comunicando todo o acontecido, e pede que o profeta ore a Deus pedindo sua intercessão. No entanto, ele mesmo vai ao templo do Senhor e coloca sobre o altar as cartas de afronta do rei Senaqueribe, e pedindo socorro ao Senhor, ele ora. Com isto, não demorou muito que a resposta chegasse por meio do profeta Isaías. A resposta era que Deus havia ouvido as suas orações acerca de tudo o que estava acontecendo. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e nem uma flecha sequer será atirada. Pelo caminho por onde veio, este voltará. Eu, o Senhor, defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A história conta que o exército assírio planejava atacar Jerusalém pela manhã, e com isto se acamparam ao redor da cidade com todos seus soldados e armas de guerras. A vitória para Senaqueribe já havia sido cantada, e não restava dúvidas que Jerusalém seria dizimada no dia seguinte. No entanto, os assírios não contavam que o Deus de Israel pudesse defendê-los. Conta a história que no anoitecer, Deus enviou um só anjo para interceder sobre a nação israelita. Este matou cerca de 185.000 soldados assírios no acampamento de Senaqueribe. E pela manhã o povo de Israel acordou, e um silêncio sepulcral pairava no ar. Por todo o lado havia cadáveres de seus inimigos assírios. O anjo do Senhor havia lutado e dizimado os soldados de Senaqueribe, que fugindo do acampamento foi embora para Nínive, de onde tinha saído, cumprindo assim a palavra do Senhor, que havia dito ao profeta Isaías. Esta história mostra o quanto devemos ter a confiança no Deus de Israel, o único Deus verdadeiro,